Voltamos a Assunción, pois não conseguimos entrar na Bolívia. Seguir caminho em meio a uma pandemia não deu certo. Nos cansamos e cansamos o chopp. Então, resolvemos tentar fazer certo daqui pra frente. Nesse vídeo você vai ver como foi a nossa saída do Paraguai e entrada de volta ao Brasil para esperarmos a fronteira da Argentina se abrir. Vamos seguir? Roda a vinheta! Vamos dar um pequeno spoiler. Vamos ser sinceros. Para você viajar do jeito que a gente viaja, muitos países, você precisa ser criativo na forma como você se hospeda. Afinal de contas, hospedagem e combustível são os maiores custos em uma viagem dessa. Portanto, a gente foi aprendendo a ser criativo na forma como a gente se hospedava. A gente foi pouco a pouco descobrindo coisas novas, vendo novidades. E a gente foi desenvolvendo experiência pra gente estar cada vez mais confortável em sair do tradicional, em só alugar um quarto de Airbnb, alugar um quarto de hotel, essas coisas. Mas ainda no Paraguai, sendo o nosso primeiro país, a gente ainda não tinha bem amadurecido algumas ideias. Então a gente estava meio que explorando as coisas tradicionais que já existiam. Então a gente estava explorando muito aplicativos de hospedagem e hotéis. Então começamos a fazer nosso caminho de volta ao Brasil. E a gente queria passar no Lago Ipacaraí para poder conhecer. Começamos a mandar algumas mensagens para anfitriões nos aplicativos para barganhar preço, entender se a gente poderia ficar uns 3, 4 dias por lá, essas coisas. E uma dessas anfitriãs nos chamou a atenção. Ela pediu desculpa, comentou que a casa não estava aberta para aluguel, que a casa estava fechada e que ela iria remover o anúncio do ar. Ao ler isso, eu já comecei a agradecer e me despedir, né? Já que ela comentou que a casa estava fechada e que ela ia remover o anúncio do ar. Mas para nossa surpresa, ela continuou a conversa e comentou: veja, a casa tá fechada já há algum tempo, não tá nos moldes adequados para receber bem uma pessoa, mas se você quiser e tiver um pouco de estrutura, você pode ficar por lá. A casa tá aberta para vocês serão bem-vindos. Principalmente porque eles iriam pro Lago Ipacaraí naquele fim de semana, que seria dali alguns dias, e iriam ficar na casa de veraneio dos pais dele, que era ali próximo. Ou seja, eles alugam a casa, mas a casa tava fechada. Eles nos permitiram ficar na casa, mesmo nem nos conhecendo e não fazendo a transação através do aplicativo, que é o que dá um pouco de segurança para as pessoas que alugam seus imóveis. E aí vamos ser honestos, quantos de vocês aí do outro lado da telinha faria algo assim? Talvez hoje, pensando na comunidade de viajantes, talvez eu até faria, mas pensaria algumas vezes antes de fazê-lo. Mas com a cabeça que eu tinha 2 anos atrás, isso é algo que eu jamais pensaria em fazer. Pois bem, aceitamos o convite, fomos até o Lago Ipacaraí, ficamos na casa de veraneio deles. E no fim de semana, quando a família chegou para sua outra casa de veraneio, a casa dos pais, a gente foi convidado para o aniversário de um dos membros da família. E eles nos trataram como da família. E mais um spoiler por aqui. Até aqui, nosso primeiro país, a gente não tinha ideia do que estava por vir. A gente nunca esperava ser acolhido, ser ajudado, 2 desconhecidos com um cachorro grande. A gente jamais esperava ser tão ajudado nessa expedição como a gente foi. Mas o Paraguai, como o primeiro país, nos mostrava o que estava por vir. Pois bem, aproveitamos alguns dias no Lago Ipacaraí e fizemos caminho de volta ao nosso Brasil. Entramos ao nosso país por nossa querida Foz do Iguaçu. Há um ditado que diz algo assim: trate todo mundo bem, você nunca sabe quando você vai ter que voltar. Algo assim, né? E isso exemplificou muito a nossa volta. A gente ficou no lugar onde a gente foi bem acolhido. A gente ficou no Airbnb do Roger e do Bruno. A gente gosta demais de ambientes estilo a casa do Roger e do Bruno, para ficar muitos dias. Principalmente porque a gente pode deixar o chopp solto. São pessoas que gostam genuinamente de animais, então a gente fica muito à vontade.
Quando a gente voltou, haviam inúmeros boatos de quando a Argentina se reabriria. Eram muitos boatos que nunca se concretizavam. Nessa parte da jornada, a nossa cabeça teve um papel fundamental. Imagina, você sai para viajar o mundo, se organiza, planeja, dá o pontapé inicial e pam, nenhuma fronteira se abre. E o pior, era sempre um boato a cada semana. Vai abrir na próxima semana, vai abrir na próxima semana, 15 dias, e nunca se concretizava. E foi assim que vivemos por 3 meses em Foz do Iguaçu. Dessa vez a gente quis fazer diferente, a gente quis nos manter ativos. E nesse período a gente também viu a importância de 2 coisas. A primeira delas é o potencial que há nas redes sociais e como elas podem te abrir algumas portas. E 2, a importância que a gente dá em ter o Chopp conosco e como a gente consegue contribuir para o cumprimento de certas leis, regulamentações que envolvem cachorro de terapia e cachorro de serviço. Então, nesses 3 meses a gente revisitou alguns pontos turísticos e a gente conheceu outros que a gente não havia conhecido da última vez. E o Chopp foi o primeiro cachorro de terapia a conhecer alguns desses pontos turísticos, por exemplo, as Cataratas do Iguaçu, a hidrelétrica binacional Itaipu, dentre outros pontos. O passeio nas cataratas é algo que todo mundo devia fazer pelo menos uma vez na vida. Caminhamos pelo parque com o Chopp e a gente conseguiu sentir a força da natureza bem pertinho. A gente até tentou colocar um ponche no Chopp para ele não se molhar tanto, mas não deu muito certo. É simplesmente de tirar o fôlego, principalmente se você caminha até a Garganta do Diabo, que é uma passarela bem em frente à principal queda das cataratas. Ali não tem jeito, você vai se molhar. Esse passeio é realmente demais. Não à toa, muitos artistas, celebridades vêm até o Brasil e vão até Foz para conhecer as cataratas. Como já dissemos em outros vídeos, se você ainda não conhece Foz, você tem que conhecer. É uma cidade muito legal, é muito preparada para o turismo. Além de estar numa posição privilegiada, ela tem ali 2 países colados nela, a Argentina e o Paraguai, caso você queira diversificar também o seu turismo. Mas dentro da cidade, ela é muito preparada e tem vários passeios que envolvem toda a família. Fomos até o Complexo Dreams, que é um empreendimento relativamente novo. E nesse complexo tem passeios para todos os gostos. Tem o Museu de Cera, tem o Vale dos Dinossauros, tem o Ice Bar e o Chopp marcou presença em todos eles. Deixa. Tem também o empreendimento Movie Cars, que é um complexo que retrata veículos e carros, principalmente, famosos, e também veículos que marcaram a história do Brasil e do mundo. E há passeios bem diferentes, mas muito inspiradores, como por exemplo a hidrelétrica Itaipu. Mas você deve estar pensando, eu vou lá querer passear numa hidrelétrica? Pois é, eu pensei a mesma coisa e depois do passeio me surpreendi demais. Antes de entrar, a gente não tem noção de quão grandiosa é essa obra e quão importante ela é para o nosso próprio país, mas também para o Paraguai, já que é uma hidrelétrica binacional, ela pertence tanto ao Brasil quanto ao Paraguai. A nossa hidrelétrica já foi a maior do mundo. Hoje, ela só perde para a China. 16% do total de energia consumida pelos brasileiros vem de lá. E 76% de toda a energia consumida no Paraguai também vem de lá. É algo realmente impressionante. E o Chopp acompanhou tudo, do início ao fim. Talvez o Chopp seja o cachorro mais culto que vocês conheçam. Chegou o mês de setembro e nesse mês saiu uma notícia mais fidedigna sobre a reabertura da Argentina e de que essa reabertura aconteceria no mês de outubro. Pois bem, começamos a nos reorganizar para poder cruzar para a Argentina em outubro. E foi nessa época de reorganização que a gente conheceu a clínica Vida Pets, uma clínica pelo qual a gente se apaixonou. O Chopp fez um check-up completo e com muitos pontos preventivos prévios à nossa saída. Mas esse rim já não está funcionando adequadamente.
Ali a gente viu algo muito diferente. Não só da estrutura, mas a forma como é organizada a clínica. Ali a gente viu especialidades dentro dos veterinários. Ali a gente viu oncologista, a gente viu endocrinologista, a gente viu nutricionista e por aí vai. Então viajamos de Foz do Iguaçu até Toledo, também no Paraná, para estar com a Vida Pets. Em Toledo, a gente também tomou nossa segunda dose da nossa vacina da Covid. Nessa época, ainda era obrigatório ter ambas as vacinas para poder cruzar para um país. Portanto, Toledo nos marcou de duas formas muito emblemáticas: a saúde do chopp e a nossa vacina, que era obrigatória para poder sair de um país para o outro. É um sentimento muito difícil de explicar, esse de você entregar o seu animal para alguém que você não conhece, para que cuide dele. E ali começou uma relação que existe até hoje, 2 anos depois. Até hoje temos contato com a Vida Pets, com seus profissionais, e hoje ela é a nossa referência máxima para a clínica veterinária e profissional veterinário. Eles, com todo carinho, mesmo à distância, cuidaram e acompanharam o chopp por todo o caminho. Carinho é algo muito difícil de se explicar. Só há uma forma de explicar, que é dizer que a gente sente. Ou você sente, ou você não sente. E a gente sentia carinho mesmo à distância em todo o contato que a gente tinha com eles, seja numa conversa telefônica, seja na interpretação de um exame, seja numa dúvida tirada com eles. A cada momento a gente sentia esse carinho, por menor que era o contato. Que sorte a nossa tê-los encontrado na nossa saída. E ainda conhecemos o Tony, o dono da Vida Pets. Olha que charme e simpatia. Exames do chopp feitos, faltava agora fazer os nossos. Aqui entra os exames Covid. Para todo o país naquela época você precisava fazer seu exame e ele precisava estar negativo para você poder entrar naquele país. Fizemos os nossos exames no laboratório Alt, em Foz do Iguaçu. Ali o dono, Marcelo, se encantou com a nossa ideia de viajar o mundo e nos deu de presente cada exame Covid. Ou seja, já saímos do Brasil com vários exemplos de carinho e generosidade. Chegou o grande dia. A gente estava muito aflito, porque já haviam tido muitas fake news no passado, a gente estava acostumado a ser verdadeiro, não ser verdadeiro, a notícia ser falsa. Então a gente foi para a fronteira muito esperançosos, mas com um pezinho atrás, achando que podia ser mais outra fake news. Seguimos para a fronteira.